Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E eu já tava com saudade, porque faz tempo que eu não venho fazer vídeo aqui, né, gente? Bem, hoje eu tô gravando num lugar diferente, tá? E esse é meu urso gigante. Então não estranhem. Ele vai ficar aqui com a gente. Bem, hoje é um dia muito especial, né? E eu não poderia deixar de vir fazer um vídeo aqui, né? Conversar um pouco com vocês a respeito desse dia tão especial que é a Páscoa, né? A ressurreição, a festa da ressurreição de Cristo, né? Uma festa para todos os cristãos, mas também para o povo judeu, né? Então hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito das raízes da Páscoa, né? De como surgiu, principalmente como os judeus, né, relembram essa data, celebram, né, que tudo iniciou justamente com esse povo. E toda a representação, a profundidade que essa celebração da Páscoa traz para nós. Então vamos comentar aqui alguns pontos, eu anotei alguns pontos aqui altos para não esquecer, né? Então, porque é algo muito profundo e algo que Deus já vem tentando nos ensinar, principalmente através do povo judeu, a importância da Páscoa e todo o sentido por trás da Páscoa, que culmina na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Bem, iniciando então, o povo judeu, para o povo judeu, a Páscoa é a festa da libertação, porque o povo judeu ele esteve preso durante 400 anos no Egito e Deus os libertou com mão forte. Vocês vão lembrar a respeito daquelas 10 pragas, né, que Deus lançou sobre o povo egípcio para fazer com que o povo então libertasse o seu povo, o povo hebreu, o povo judeu, né? Que são os descendentes de Abraão, que são o povo de Deus. Então, a Páscoa, ela está muito ligada principalmente com a última praga, porque foi justamente na última praga, que foi a morte dos primogênitos, que o faraó então decidiu libertar o povo. E o povo teve então a sua libertação, né, decretada ali pelo faraó, né, mas algo que Deus já havia arquitetado, né? Então, assim, antes da última praga, Deus ele chama Moisés, né? Orienta ele a falar com o faraó a respeito do que ocorreria se ele não libertasse o povo, né? Que ocorreria a morte dos primogênitos. Mas Deus ele faz uma preparação para que o povo judeu ou o povo hebreu não tivesse os seus primogênitos mortos, assim como os egípcios, né, teriam caso o faraó não obedecesse a ordem de Deus. E nós sabemos que ele não obedeceu, né? Mas Deus ele fez todo um preparo, um arranjo, digamos assim, justamente para poupar o seu povo. Então, mas como que aconteceu como que aconteceu? Então, Deus ele instruiu Moisés de que o povo deveria sacrificar um cordeiro, né? E na noite que ocorreria essa última praga, que o povo, nessa noite o povo fizesse um banquete com cordeiro, com as ervas amargas e com pão ázimo, ou pão sem fermento. Até ali cita no Êxodo, capítulo 12, que aquela ali seria a Páscoa deles, na qual eles deveriam comer rapidamente e já preparados, totalmente preparados, ali vestidos para saírem. Então, e eles com a confiança que eles tinham em Deus, eles sabiam que realmente aquilo aconteceria, que Deus passaria por toda a terra do Egito e mataria os primogênitos, mas o seu povo seria poupado. Mas como eles foram poupados? Justamente pela obediência às ordens
que eles receberam do próprio Deus. Mas o que os poupou? É muito importante e é uma reflexão a gente fazer. O que os poupou? O que fez com que o anjo da morte chegasse até a casa dos hebreus, dos judeus, e não tirasse a vida do primogênito, assim como tirou a vida do primogênito dos egípcios? Bem, tudo estava envolvido justamente com esse cordeiro e com essa refeição e com o que eles fariam com o cordeiro. E isso traria vida para eles. Interessante que o cordeiro deveria então ser ali assado, né, para que eles comessem junto com as ervas e com o pão. Mas o mais interessante de tudo, aliás, o mais não, tão interessante quanto, né, seria o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro ele foi tirado, extraído, e eles foram orientados a passar esse sangue nas ombreiras, ombrais, seriam os batentes das portas. E eles fizeram isso de forma a obedecer exatamente as palavras de Deus. Eles pegaram o sangue do cordeiro e passaram nas ombreiras das portas. E aquele foi exatamente o sinal que quando o anjo da morte chegou e viu o sangue em cada casa de cada hebreu, de cada judeu, ele passou por alto aquela casa. Mas no caso dos egípcios, eles não tiveram essa orientação, né? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante de nós entendermos, porque o sangue foi o sinal. O sangue foi o sinal e foi o meio ali que Deus usou para libertar o povo. E Deus, ele de muito e muito tempo, ele usa representações para prefigurar realidades espirituais, né? Então existe toda uma representação por trás disso que aconteceu, né? Porque por muitos anos os judeus, eles de ano em ano, eles celebraram então essa Páscoa como a grande celebração da libertação deles do Egito. Mas somente quando Cristo veio, ele conseguiu então mostrar ainda de forma mais grandiosa o que representava essa celebração que eles faziam de ano em ano, que tudo aquilo na verdade apontava para algo, né, para uma realidade muito maior, como o próprio apóstolo Paulo fala, né, que tudo que está escrito ali no Antigo Testamento, ele é uma sombra da realidade e a realidade é Cristo. Então o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal, ele representava o próprio Cristo, né, que entregou sua vida. E o sangue nas ombreiras da porta como eu disse, foi o meio usado para libertar o povo, né, libertar o povo da morte. E é exatamente isso que Cristo fez, né? Através do seu sangue vertido, ele proporcionou então a redenção e a libertação. Então, quando Cristo veio e deu a sua vida, mesmo ali nos seus dias, eles não entenderam, os judeus não compreenderam ainda a grandeza de toda aquela representação, porque de ano em ano eles celebravam sim a Páscoa, só que eles demoraram um pouquinho para compreender que Jesus sim era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo e o Cordeiro que traria a redenção através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, é o grande mistério da fé, como a gente fala, né? É um mistério da fé que Cristo, como Deus, se fez homem para nos dar a vida eterna, nos tirar, assim como os judeus, eles foram tirados do jugo opressivo do povo egípcio, nós também fomos tirados, através do sangue redentor de Cristo e do seu corpo, nós fomos tirados do jugo opressor do pecado, do jugo opressor do inimigo, né, de Satanás. E
E esse é um grande mistério da fé, é algo maravilhoso, né? Algo grandioso, né? Da parte de Deus, que não, nós só temos a agradecer o que Deus fez por nós, né? E em todo esse processo, né? Que é um processo, né? É um processo de libertação que os judeus passaram também. E nós também temos esses processos. Até um tempo, um último vídeo que eu gravei, uma pessoa comentou comigo, falou assim, comenta como que aconteceu a sua libertação, né? Como vocês sabem, né, a maioria que me segue aqui também pertenceu, né, à seita das Testemunhas de Jeová, e tem muitos que perguntam, né, mas como que aconteceu o processo de libertação? Então, toda libertação é um processo, assim como aconteceu com o povo judeu, eu também passei por um processo e todos também passam por um processo, né, de libertação. Então, quando eu saí da seita das Testemunhas de Jeová, eu saí muito quebrada, eu não queria mais saber de religião. Eu falei, não quero mais. Eu fiquei 26 anos lá e quando eu descobri foi devastador para mim. E só que depois de alguns meses, eu comecei a me sentir um vazio muito grande, porque o ser humano, ele tem um vazio dentro de si, né? Eu até já comentei aqui que é um vazio que Deus deixou dentro de nós de propósito para que a gente busque a Deus, né? Então eu fiquei poucos meses, mas eu estava muito quebrada. Eu não queria mais saber de religião. E aí eu comecei a voltar. Eu voltei, né? Voltei para minha antiga fé, que era, né, o catolicismo. E aos poucos eu fui sendo curada. E quando eu cheguei lá, eu falei diretamente com Cristo. Eu falei, eu nunca pude adorar o Senhor. Hoje eu quero adorar diretamente ao Senhor. Quero entregar minha vida ao Senhor. E eu fui fazendo todos os procedimentos, o processo realmente da fé. E nesse processo de libertação, que foi um processo de libertação também que eu tive, e o que me fez toda a diferença, porque eu estava totalmente quebrada, o que fez toda a diferença para mim, que me curou realmente em sentido emocional e espiritual, foi Cristo, através principalmente da Santa Eucaristia, que é o próprio Deus que se oferece vivo ali para nós, né? Deus que se oferece como o pão e o vinho, que é o próprio Deus, né? Não é representação, não, porque na Santa Eucaristia acontece a transubstanciação, que é exatamente isso, que é a transformação do pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue, né? Então esse é o grande mistério, que foi o mistério que me curou, que me trouxe a vida de novo. Eu estou dizendo isso para vocês, mas foi um processo, né? E eu continuo nesse processo, mas principalmente aí por volta de uns 2 anos que eu ia, sempre tive que passar por todos os procedimentos, né? Até fazer primeira comunhão, crisma, né? Então eu fiz todo o procedimento, né? E cada vez que eu tomava o corpo e o sangue de Cristo, eu fui tendo essa libertação, essa grande libertação, e algo que é muito especial para todos, né? Especialmente para aqueles que são, né, que já foram testemunhas de Jeová, sabe que quando a gente está nessa seita, eles dizem que nós não somos filhos, né? Aqueles que têm esperança terrestre, eles não são considerados filhos. E eu, quando eu estava ali, eu achava que a minha esperança era terrestre, então eu não podia participar do corpo nem do sangue de Cristo, né? Depois eu descobri que isso era uma rejeição do corpo de Cristo, rejeição do sacrifício. Foi uma das coisas que me fez sair dessa seita, né? Porque isso é algo muito grave. O próprio Cristo fala, né? Quem não tomar do meu corpo e não tomar o meu sangue não tem parte comigo, né? Então isso é algo grave que envolve a nossa salvação. Bem, e algo que tocou meu coração, que me acolheu, foi exatamente sentir que Deus estava me atraindo a Ele. E sentir que Deus falava, vem até mim porque eu te considero minha filha, eu te adoto como filha. E isso me preencheu de uma forma absurda, preencheu todos os vazios que eu tinha. E embora uma organização diga que eu não sou filha de Deus, mas Ele me adotou como filha, Ele te adotou como filho, como filha. Então, o que é uma organização, uma seita, para dizer que nós não somos filhos? Se Ele disse que nós somos filhos,
e nossa cura vem dele, e a nossa libertação vem dele. Então, eu achei importante compartilhar isso com vocês. Até ontem estava numa missa, e enquanto eu comungava, eu pensei exatamente isso. Eu agradeci a Deus, porque eu disse, tu me atraiu como filha, e tu me atraiu e me adotou como filha. E eu, quando participava de uma seita, eles diziam que eu não podia ser tua filha, mas o Senhor me chamou e me adotou como filha. Então, toda a gratidão do meu coração. E foi isso que me curou, sabe? Então, eu quis compartilhar isso com vocês, e respondendo também a pergunta de uma pessoa, né? Como eu obtive a cura. Então, a cura também foi um processo de libertação. Como eu disse, tudo são processos na nossa vida, né? Então, embora eu saí muito quebrada, assim, mas Deus foi me curando através do seu grande mistério, né? O grande mistério, como eu disse, de paixão, morte e ressurreição, no qual Ele nos dá a Ele mesmo, em forma de pão e em forma de vinho, para que nós tenhamos o que a nossa alma precisa, para nós nos sentirmos preenchidos. E mais do que isso, Ele nos dá como a sua vida, né? Nós sentimos que Deus, Ele dá a sua vida, e podemos senti-lo aqui dentro de nós, e isso nos traz a força que nós precisamos para seguir, né? E nos traz a cura. E eu sei, aqui eu falo para muitas pessoas que né, estão saindo, né, num processo também de saída dessa seita, ou enfim. Mas a gente vê que Deus nos atrai, e Deus nos chama para nos adotar como filhos, e isso é um grande privilégio, uma grande honra, né, de um Deus tão grande que nos adota então como seus filhos. E nessa conexão que nós podemos ter, ali acontecem as reais curas, as verdadeiras curas que nossa alma precisa, que nossa alma sedenta necessita, e pode curar qualquer dor, qualquer trauma que essa organização trouxe, que essa seita trouxe, qualquer ferida emocional, enfim, qualquer trauma, dor, ferida que está lá dentro de nós, e Deus nos cura e nos traz. E tudo isso a gente vê, então, a grande representação da Páscoa, que veio desde lá, né, dos primórdios dos dias dos judeus, no qual Deus, desde o início, estava tentando ensinar o ser humano e tentar compreender a grandiosidade que ele faria através através da representação ali, né, com o cordeiro, com o sangue, como eu comentei, e desse processo de libertação. Então, tudo são processos de libertação, né? Então, você, né, que está nesse processo, ou quer que alguém esteja, né, que alguém seja liberto, né, de algo, de uma organização, de uma seita, né, como eu disse, não deixe de orar por essa pessoa também, que é muito importante. Bem, enfim, então, mas nunca esqueça que é um processo, então leva um tempo, e temos muitas vezes temos que caminhar firmes com Deus, e tomando posse dessa força que vem através do seu corpo, do seu sangue, da Santa Eucaristia, para poder então nós irmos nos levantando na fé. E isso é algo importantíssimo. Bem, agora eu separei uma música aqui, que eu vou cantar um pedacinho para vocês, que eu acho que ela serve de oração, de uma grande oração mesmo, e de agradecimento a Deus por ter nos atraído e nos adotado como filhos. Eu espero que vocês gostem, tá? E daí eu vou encerrar com essa música, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá?